aqui é um ravioli del Puerto. Que é a área do café da manhã do On Madeira. Aí o café da manhã vem na mesa. Tá tocando música brasileira aqui agora, né? Tava tocando Ivete Sangalo e agora chimarruts. Aqui vieram geleias frutilla, que é de morango. Ok, um tablet. É como se fosse um cream cheese ali. Diferente jeito deles falarem. Manteca. Ai, claro. Dulce de leite. Aqui chegaram os outros itens do café, tostadas, que são os pães torradinhos aqui. A meia luna, que é um croissant docinho. Não é exatamente croissant, assim como se fosse ovos mexidos, que eles chamam de huevos revueltos, com queijo e presunto, jamón e queso. Nossas bebidas, suco, café. E aqui é só onda de frutas. Aqui a gente tá na frente da Casa Rosada, que é a sede da presidência aqui da Argentina. Ela tem esses tons assim, justamente a mistura de branco com vermelho, que deixa ela rosada, porque representa dois partidos rivais do século XIX, que eram os federalistas, e eles eram, assim, o símbolo deles era o vermelho, e os unitaristas, que tinham o branco como símbolo, por isso que ela é rosada. Tá vendo lá? Ai, o Banco de la Nación, ai que lindo. E aqui é o Banco da Nação Argentina, só que hoje está fechado porque é feriado, né? E aqui em frente à Casa Rosada fica a Praça de Maio. A Praça de Maio é o local que costuma receber manifestações das mães e das avós da Praça de Maio. Para entender melhor essa história, a gente recomenda assistir aquele filme A História Oficial, que é um filme de 1985. Esse filme, ele ganhou em 1986 de melhor filme estrangeiro e foi a primeira vez que a Argentina ganhou esse prêmio, então, no Oscar. Aliás, na época foi o primeiro filme latino-americano a ganhar esse título. E a história do filme, A História Oficial, é de uma professora que ela descobre que a filha dela, adotiva, pode ter sido uma das crianças sequestradas na época da ditadura aqui na Argentina. Então a ditadura militar aqui na Argentina durou de 1976 a 1983. E foi essa época em que o general Jorge Rafael Videla, ele depôs a presidente Isabel Perón, que foi a terceira esposa do Juan Perón. A estimativa é que até 30 mil pessoas possam ter desaparecido nessa época. E inclusive a atriz principal do filme A História Oficial, que é a Norma Aleandro, ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes na época. Ela também precisou ficar exilada. E o interessante do filme A História Oficial é que aparecem cenas reais de manifestações que ocorriam na época aqui, das mães e avós da Praça de Maio. Esse movimento, no filme eles falam principalmente das avós da Praça de Maio, mas esse movimento ele ainda existe hoje e ele tem a ver com manifestações, especialmente de mães, avós, de alguns desaparecidos que seriam seus filhos, que foram na época considerados subversivos e sumiram na ditadura. E muitas vezes, por exemplo, essa mulher que sumiu na ditadura, ela na época estava grávida e aí o que acontecia é que algumas das crianças desapareciam. E o filme é justamente sobre isso. Então,
A mãe desaparecia, a criança era sequestrada e muitas vezes, então, na época, essas crianças ditas adotadas eram as crianças sequestradas. Então é interessante ver o filme e vendo o filme a gente entende melhor porque desse movimento das avós e das mães da Praça de Maio que até hoje ocorre aqui, bem nessa praça na frente da Casa Rosada. Aqui é a entrada do metrô. Aqui no centro de Buenos Aires a gente vê que tem influência inclusive do Haussmann, que foi responsável por aquela renovação arquitetônica de Paris. Então tem muitos prédios que se aproximam à arquitetura parisiense. Então quem puder visitar aqui e visitar Paris vai poder comparar. Inclusive no nosso vídeo lá de Paris a gente fala bastante sobre a arquitetura haussmanniana. O café da manhã típico deles aqui, ó. Meia luna com café ou tostado, né? Eu com torrado. Meia luna com tostado. Assado, gente. Tem ovinhos de Páscoa lá dentro também. Aqui estamos lá no City, no centro de Buenos Aires. É uma cafeteria de 1954. É considerada uma das cafeterias memoráveis daqui. Cafés notáveis, que eles chamam. E o Júlio Cortázar era um dos escritores que frequentavam aqui. Aqui no London City. Vem um sanduichinho na entrada, mais pães. Daqui a pouco vem nosso lanche. Lomito. A gente pediu um lomito que vem com batatas. O lomito é aquele sanduíche de filé. Esse aqui vem no pão árabe. E uma tortilha espanhola. Da Evita Perón. A Evita, ela foi esposa do Juan Perón no seu primeiro mandato. E o Perón, ele foi presidente no final dos anos 40 aqui na Argentina, início dos anos 50. Também nos anos 70 ele foi presidente. Ele é visto por muitos como ditador, por outros ele é visto como um presidente que buscou educação gratuita, voto às mulheres, férias dos trabalhadores, saúde gratuita. E teve uma época que o Juan Perón foi preso. Nessa época a Evita Perón, ela fez uma campanha para libertar o Juan Perón. E ela lutava pelos direitos das mulheres, dos trabalhadores. Ficou muito famosa por seus discursos, então nessa época que ela tentava libertar o Perón. No final ele inclusive foi solto. Ela vem de uma família pobre, ela era atriz e aí conheceu o Perón bem no início, então foi a esposa do seu primeiro mandato e se tornou um símbolo aqui na Argentina, então dá pra ver lá o painel até hoje. Depois talvez a gente veja lá no cemitério também. O obelisco ele fica aqui na Praça da República, na junção entre essas avenidas famosas, Avenida Corrientes e 9 de Julho. Aliás, quem agora está acompanhando o Netflix vê que um dos filmes mais populares é o Granizo, um filme desse ano, aqui de 2022, argentino, que se passa aqui em Buenos Aires. E várias das cenas foram gravadas aqui, entre a Avenida Corrientes e a 9 de Julho. Só que elas estão sempre muito cheias, aí a gente fica se perguntando como é que eles conseguiram gravar com aquele monte de figurante. E foi na época da pandemia, então, quando a cidade estava completamente fechada, eles conseguiram gravar essas cenas do filme Granizo. Então tem inclusive uma parte, um pequeno spoiler, que o obelisco é atingido durante o filme, o Granizo. Ele tem 67 metros, é de 1936 e ele foi erguido para comemorar o 4º centenário da fundação de Buenos Aires.
por isso, então, em 1936, decidiram construir o obelisco. E ele foi concebido, assim, pelo arquiteto argentino Alberto Prebisch. Hoje, inclusive, é feriado, e mesmo assim, a gente vê que as ruas estão bem cheias aqui. A maioria de turistas, porque a maior parte das lojas, tirando loja de souvenir, assim, alguns cafés, tá tudo fechado. Mas mesmo assim tá bem cheio. Olha lá, do outro lado tem aquelas letras pra quem quer tirar foto. E aqui tem até uns telões lá, ó, aparecendo aqui. Uma pequena Times Square. Uma pequena Times Square, lembra um pouquinho, alguma coisa, claro? É diferente, né? Mas lembra um pouco, né? Lá tem hambúrguer lá do McDonald's lá na frente. Aqui. Café Clube Tostado também, né? É. E lá tem o KFC. Aqui do lado do obelisco, esquema da polícia, é que nem aquele. É que nem aquele de Porto Madeiro que a gente viu ontem, né? Da polícia com as câmeras da cidade. E aqui em cima tem ali uma plataforma que o pessoal tá subindo pra poder tirar foto lá do obelisco. Dá uma olhadinha. Ó, aqui de novo. Na Times Square também tem uma estrutura assim. Ó, inclusive com venda de tickets junto. É que nem da de Nova York que eles fizeram ali, ó. Fizeram do mesmo jeito. Ah, é o Martínez, a gente... Foi o que a gente foi ontem? É? Ah, bom. Ah, então é uma rede bem famosa aqui. Ontem a gente foi no Café Martínez, lá de Palermo. Que a gente tá no centro agora. E aí essa estrutura, que é uma escadaria pra tirar fotos, filmar lá de cima. Vamos dar uma subidinha. Mas também quem for em Nova York vai lembrar dessa estrutura bem parecida. E na frente tem um esquema de tickets pra venda de espetáculos. Lá também tem tickets da Broadway, bem na frente, lembra? Ou atrás da escada, alguma coisa. Aqui é onde fica o Palácio da Justiça. É onde fica a Suprema Corte da Argentina. E quem viu aquele filme O Segredo dos Seus Olhos, de 2009, vai lembrar. É um filme de Juan José Campanella. Em 2010, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então foi em 2010 que a Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a ganhar 2 títulos do Oscar por filme estrangeiro. O primeiro foi daquele filme que a gente mencionou, com a história oficial, e depois esse filme O Segredo dos Seus Olhos, de 2009. No filme, o Ricardo Darín, que é um ator muito famoso aqui argentino, e a Soledad Villamil, os personagens do ator e da atriz, eles trabalham aqui no Palácio da Justiça, então várias cenas se passam por aqui. É um suspense policial e esse é mais um daqueles filmes essenciais para quem vem à Argentina se preparar para conhecer um pouquinho mais. Aqui na frente do Palácio da Justiça, do outro lado aqui da praça, fica o Teatro Colón, que é o teatro mais famoso aqui de Buenos Aires. E em 2015 a gente até viu uma ópera, a Cavalaria Rusticana de Pagliatti, aqui nesse teatro. Foi a ópera mais linda que a gente já viu, inclusive, mais emocionante. Agora, pelo que a gente viu, estava aberta a temporada de balé. Então quem puder, tem passeios também para conhecer o teatro ou dar uma olhadinha na programação, se tem ópera, balé, orquestra. Galerias Pacífico.
na Recoleta. No Shopping Bullridge, na Recoleta, bem na frente do Hotel Sofitel. Agora a gente está aqui no Parque Carlos Thays Charles Tailly, um paisagista francês que foi responsável por vários dos espaços verdes em Palermo. E esse parque aqui ele fica do lado da Floralis Generica. A gente vai ali daqui a pouquinho. Aqui tem o trilho de trem. E lá atrás, aparentemente, uma comunidade. Aqui é a Faculdade de Direito, na Universidade de Buenos Aires. Prédio imponente, hein? A gente chegou agora na Floralis Generica, aqui na Recoleta. Ela é de 2002, é uma estrutura metálica de aço inoxidável. Ela fica aqui na Praça das Nações Unidas. Vamos ver se a gente consegue filmar, porque ela fica em cima de um espelho d'água. E foi construída pelo arquiteto argentino Eduardo Catalano. Ela pesa em torno de 18 toneladas. E conforme passa o dia, ela vai abrindo as pétalas ali, a gente percebe isso. Lá no Obelisco a gente falou também do filme Granizo, desse ano, de 2022. E assim como o Obelisco, lá no filme ela também é atingida por granizo. É um dos pontos turísticos aqui de Buenos Aires que é atingido. É uma cena bem impressionante. No filme, o ator Guilhermo Francella, ele interpreta um meteorologista que ele nunca errou a previsão do tempo. Mas tem um dia que ele não prevê e tem uma chuva super forte de granizo aqui na Argentina. E vários pontos turísticos são atingidos. A gente está chegando aqui pertinho. Ó, dá pra ver o espelho d'água daqui. Vale bem a pena ver esse filme também. Ele é desse ano, de 2022. E ele ficou um bom tempo em primeiro lugar na Netflix do Brasil. Então quem já foi para Buenos Aires, quem vai ir, assim, é sempre bom para reconhecer os pontos turísticos ali no granizo. Tá, né? Essa é a burrata aqui do Porto Cristal. E aqui é um ravioli del Puerto.